Estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Lição 34. Observações. O livro Outliers, de Malcolm Gladwell, causou grande impacto em leitores, palestrantes e ouvintes ao afirmar que, para ser bom em algo, um expert, você precisa de pelo menos 10.000 horas de esforço. Sabe-se que nem sempre as ideias que são disseminadas correspondem ao pensamento original. Assim, em verdade, este pensamento de Malcolm baseou-se em um estudo realizado pelo Dr. Anders Ericsson, da Universidade Estadual da Flórida, que concluiu que performance em nível expert, em campo bem restrito do conhecimento, precisa em média de 10.000 horas de prática para ser alcançada. O fraseamento original foi esse: performance em nível expert, 10.000 horas em média de prática. A pesquisa foi realizada com pessoas em campos restritos e ultracompetitivos do conhecimento, como violinistas de nível mundial e aviadores. Lentamente, ao cair no conhecimento da mídia e de pessoas sem capacidade de interpretar artigos científicos em geral, a transformação aconteceu. O que era os experts em nível mundial, tem 10.000 horas de prática, se transformou em você precisa de 10.000 horas para se tornar um expert. É necessário 10.000 horas para ficar bom em algo. Até o fatídico, é preciso 10.000 horas para aprender qualquer coisa. E assim nasceu mais um mito. Texto de Paulo Ribeiro. A essência que esse estudo nos traz, porém, não é nova. Conhecemos a célebre frase de Thomas Edison: a genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração. A pergunta que fazemos a partir destes pensamentos é: isto se aplica à nossa evolução espiritual? Será que aprenderemos a ser pessoas melhores, mais tolerantes, pacientes, equilibradas, tentando reiteradamente por 10.000 horas? Qual a fórmula que necessitamos seguir para, enfim, evoluirmos? Emmanuel nos permitirá refletir sobre estas questões ao longo da lição. Sigamos com ele. Quase todos os que se aberam das atividades espíritas estimariam o desenvolvimento rápido das faculdades psíquicas de que são portadores. Por vezes, quando não atendidos, padecem nocivo arrefecimento de ideal. Esmaece o fervor dos primeiros contatos com a fé, porque o propósito fixo de surpreenderem o milagre transforma-se neles em aflitiva obsessão. Contudo, há singularidades no assunto que não podemos menosprezar. Um conhecimento grandioso como o que a doutrina espírita oferece nos faz contemplar o mundo de uma forma tão diferente e sublimada que muitas vezes queremos alçar voos mais altos, sem, no entanto, estarmos para ele preparados. Sei que devo amar, perdoar, ser indulgente, sei muitas coisas, muitos o sabem, e há milênios. Não obstante, não o fazemos. Imaginemos por um instante se fôssemos capazes de cumprir o mandamento recebido por Moisés e dado ao povo de Israel há algo em torno de 4.000 anos atrás. Não roubarás. Apenas este mandamento, sendo cumprido por todos, seria capaz de transformar o mundo. As casas não teriam muros, as portas não necessitariam de chaves, nem as janelas de grades. Poderíamos confiar nas pessoas. O comerciante cobraria o preço justo. O governo cobraria os impostos necessários. Enfim, viveríamos de forma distinta. Parece assim que ainda estamos distantes deste mandamento oferecido à humanidade há tanto tempo, o que nos faz concluir que o desenvolvimento é distinto do conhecimento. Saber não significa fazer.
Não obstante a nossa constatação, a lição nos convida a não desanimar e nos informa que há singularidades nesse assunto, pormenores que nos farão compreender os motivos de nossa evolução dar-se a passos lentos. Caminhamos mais um pouco com a lição para adentrar em tão valoroso tema. Que seria da ordem do equilíbrio dos serviços terrestres se a totalidade das criaturas, instruídas ou não, se pusessem a investigar quanto à vida nos outros mundos? Toda colheita exige preparação e sementeira. Imaginemos um avião moderno, perfeitamente equipado, sobrevoando o pacífico vilarejo do século XIV, sem aviso prévio. Que recompensa adviria em nosso favor se constrangêssemos uma tábua indígena a ouvir um concerto de Paganini, sem oferecer-lhe os rudimentos da educação musical? O progresso, como a luz, precisa graduar-se para não ferir ou cegar as pupilas que o contemplam. Queremos ser bons, porém queremos trilhar o caminho que nos permite chegar à bondade? Queremos ser mansos, mas estamos dispostos a deixar nosso orgulho para adentrar no mundo da mansuetude, da sublime paz? Muitas vezes olhamos o bolo e o desejamos, porém é preciso conseguir os ingredientes, a receita e ainda adquirir todos os truques e conhecimentos de um bom confeiteiro para chegar-se a um resultado similar. Evoluir é exatamente isto. Não se trata de um resultado, mas de um caminho. E caminho pede passos, muitos passos. Sigamos em frente. Compreendamos, acima de tudo, que a existência não é fenômeno que se articule à revelia dos grandes responsáveis da evolução. A liberdade do homem interferirá nos domínios da matéria densa, alterando o que pode ser, todavia, jaz extremamente distante das regiões do espírito puro, onde se guarda o controle das leis universais. Desdobrando novos painéis da vida, diante da mente sequiosa de conhecimento e renovação, não é o mundo espiritual que deve descer para o homem, e sim o homem que precisa elevar-se ao encontro dele. E semelhante ascensão não será simples serviço da mediunidade espetacular. É obra de sublimação interior, gradativa e constante, sobre os alicerces do bem, ao alcance de todos. A informação é deveras importante. Nada acontece à revelia dos grandes responsáveis da evolução. E nada é uma palavra restritiva e não excludente. Não permite exceções, mas nos informa que tudo o que acontece, ainda que não sejamos capazes de compreender, tem um propósito e um motivo. Augusto dos Anjos, pelas mãos benditas de Chico Xavier, nos oferece belíssimo poema que trata deste caminho do espírito. Venho do zero cósmico profundo, de pavorosas tenebras do mundo, estrangulando os vínculos das eras. E nas lutas sem fim que me consomem, tenho o orgulho bastardo de ser homem sobre o instinto medonho das panteras. Mas além do pretérito que humilha meu ser antropocêntrico em batalha, surge um sol flâmeo e belo que se espalha por celeste e ignota maravilha. É o anjo homem Cristo que perfilha, o homem-lobo que em mim veste a mortalha, da fera que ainda ruge e se estraçalha sob a treva em que a lágrima não brilha. Desce, ó divina luz, aos meus escombros, põe a cruz de verdade nos meus ombros, prende-me os punhos ao calvário adverso. Trecho do poema Trajetória, do livro Relicário de Luz. O poeta roga aos céus
que desçam aos seus escombros e certamente, muitas vezes, recebemos as luzes do alto a nos dirigir, consolar e reencaminhar. A lição, porém, nos convida a impulso diverso, ao nos dizer que não é o mundo espiritual que deve descer para o homem, e sim o homem que precisa elevar-se ao encontro dele. Pensemos num ambiente limpo, por exemplo, uma calçada que acabou de ser lavada. Se eu entrar nela com meus sapatos sujos, a calçada deixará de ser limpa. Eu a terei contaminado de tal forma que ela deixará de ser o que era. Assim, para que eu possa entrar num ambiente límpido, preciso me preparar para ele de tal forma que não o contamine com a minha imperfeição. Posso almejar estar diante de espíritos de luz, para ouvir-lhes as sábias palavras e sentir deles o mais puro amor. Porém, o Pai Celestial quer que nós sejamos luz, e não apenas que estejamos diante dela. Eis a razão do nosso caminhar evolutivo. Fomos criados simples e ignorantes, numa trajetória ascendente e infinita. Faz-se necessário, assim, saber de si mesmo, reconhecer o seu estágio evolutivo com franqueza e honestidade, despir-se de máscaras falsas que falam de um ser que ainda não existe. Precisamos conhecer a nossa imperfeição para estarmos aptos a trabalhar em seu aprimoramento. Sigamos em frente com a lição. As pontas do tesouro psíquico estão vigiadas com segurança. A direção de uma central elétrica não pode ser confiada às frágeis mãos de um menino. Como conferir de improviso ao primeiro candidato à prosperidade mediúnica a chave dos interesses fundamentais e particulares de milhões de almas colocadas nos mais variados planos da escada evolutiva? Qual tarefa Deus pode nos confiar hoje? O que estamos aptos a realizar para o bem, para a construção de um mundo melhor? O Mestre nos ensinou: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Sobre este ensino comenta Emmanuel: quando o Mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar, até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Lição do livro Pão Nosso, até o fim. Ao que parece, o Espiritismo guarda perfeita concordância com os pensamentos que trouxemos no início deste estudo. É preciso esforço, suor, 10.000 horas, ou serão 10.000 anos, ou mais. O tempo é igual para todos, mas cada um o aproveita de forma distinta, segundo o seu livre-arbítrio. Semeamos a todo instante. Estejamos, porém, conscientes de que virá a colheita, do que virá na colheita. Como esperar algo bom
alguma melhoria, se nada fazemos para que ela ocorra? Como iremos adquirir novos conhecimentos sem estudo? De que forma encontraremos o amor se nos abstemos da convivência íntima e não apenas social? Caminhemos mais um pouco com Emmanuel. Naturalmente que as grandes responsabilidades não são inacessíveis, mas a criança precisa crescer para integrar-se em serviços complexos. E o colaborador iniciante em qualquer realização necessita do tempo e do esforço a fim de converter-se em auxiliar prestimoso. Nos problemas de intercâmbio com a esfera superior, desse modo, antes do progresso medianímico, há que considerar o aprimoramento da personalidade para melhor ajustar-se à obra de perfeição geral. O grande rio sem leito adequado, ao invés de correr beneficiando a paisagem, encharca o solo, transformando-o em pântano letal. A ponte quebradiça não suporta a passagem das máquinas de grande porte. A mediunidade, como recurso de influenciar para o bem, não se manifesta sem instrumento próprio. Quando Chico Xavier, ainda jovem, questionou Emmanuel quanto ao caminho a trilhar, referente à questão da mediunidade, o benfeitor lhe respondeu com 3 palavras: disciplina, disciplina e disciplina. Todos admiramos Chico Xavier, porém, mais que nossa admiração, é chegado o tempo de nos deixarmos influenciar por seu exemplo de luz. Ele não necessita dos nossos aplausos, nem mesmo de nossas reiteradas homenagens, não obstante serem doces lembranças dos corações saudosos que permanecem na terra, relembrando-lhe a presença. Penso eu que Chico quer de nós um pouco mais de trabalho, ou nas palavras de Emmanuel, disciplina. Sua mediunidade promoveu profundas consolações, abrindo o caminho para conhecimentos novos, alargando as profundas lições já presentes na codificação. Seu coração humilde e sincero colocou-se a serviço do Cristo. E usando o exemplo da lição, não foi ponte quebradiça ou instável, foi ponte vigorosa, permitindo um intercâmbio com o mundo espiritual jamais visto. E a essência de todo o seu trabalho estava alicerçada no amor, que nutria pelas pessoas que cruzavam seu caminho. Tudo o que realizou e nos deixou foi construindo neste alicerce, o amor. Finalizemos a lição. Só o grande amor pode compreender as necessidades de todos. Só a grande boa vontade pode trabalhar e aprender incessantemente para servir sem distinção. Antes de nos mediunizarmos, amemos e eduquemo-nos. Somente assim receberemos das ordenações de mais alto o verdadeiro poder de ajudar. Sem amor, poderemos parecer bons, mas seremos como o sino que tine, relembrando as palavras de Paulo à igreja de Corinto. O símbolo, sino, era usado pelos povos antigos nos rituais de adoração. A Bíblia traz referências a esse instrumento, no livro de Crônicas, Salmo, Samuel e tantos outros. E Paulo usa esta figura para ilustrar que podemos parecer anjos, falar como anjos, mas se não tivermos amor, seremos um simples eco, um metal sem vida, nada seremos. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.